Você já percebeu que o mundo tem indo para um caminho que, se todas as coisas que nós vemos na TV, nas redes sociais, nós temos visto que há uma maneira de criar um padrão de vida para as pessoas. E muitos acabam sendo levados por esse padrão de vida, e esse padrão de vida que eu digo, o tempo da era, né, da década da rede social, período que as pessoas estão tão influentes nas redes sociais, pessoas que estão, né, muitas vezes dia e noite, né, ali acompanhando a rede social. Isso, digo, não ser pecado. A Bíblia diz que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Tem coisas que são boas. Por exemplo, agora, você que me acompanha pela rede social, nós estamos no Facebook agora, transmitindo para você um culto, uma mensagem, um louvor, mostrando para você palavras de fé, trazendo para você a bênção de Deus através da sua palavra. Porém, há muitas pessoas que hoje não têm referências. Outro dia atrás, eu vi uma imagem bem cômica. Uma imagem que estava assim, uma criança no chão, um bebezinho. O bebezinho estava no chão. E aí assim, a mãe sentada no sofá, o pai sentado no sofá do outro lado. Ambos os pais estavam com um celular na mão, olhando em direção ao celular. A televisão na frente deles ligada, né? Dava para ver a claridade da televisão vindo até eles. E a criança sentada assim no chão, claro que é uma charge, né? É uma maneira de trazer uma atenção para nós. Aí tinha um balãozinho como se fosse a fala da criança, né? Que é como se fosse aqueles gibis. Aí a criança dizia assim, papai, mamãe. E a mamãe e o papai nem davam atenção para a criança. Sabe o que eu fico pensando com isso? É que esse período que vivemos é um período que nós estamos invertendo valores. Que o padrão de vida é o que as redes sociais mostram. O carro novo, o sorriso, né? Pessoa que vai lá, celular, a selfie bonita. Olha o lugar que ele tá. Olha o lugar que ela tá. Olha, um dia eu quero ser assim. Aí você vai percebendo que o mundo está indo para um lugar que todos querem ser igual àquilo que aparece nas redes sociais. Porém, os exemplos que nós cristãos, digo eu como pastor, eu como pregador, ministro do Evangelho, eu sempre digo isso aqui, aprendi dessa maneira ouvindo nosso líder, pastor Fernando, falando sobre isso. Estou pastor, eu não nasci pastor. O Senhor me quebrantou, me fez entender que é sobre isso que a minha vida é pautada, sobre a palavra, sobre levar o Evangelho, sobre crer que as pessoas, ouvindo a palavra, podem mudar e serem salvas para o reino de Deus. Olhando para o que Jesus me chamara a fazer, eu entendi que eu deveria então pregar o Evangelho de Cristo, levar a salvação através da palavra de Deus, lembrando que a verdade é só o que está escrito na palavra. Porém, há muitas pessoas que elas não entendem por que elas vivem. Esses dias eu ouvi uma pessoa falar assim, pastor, eu não pedi para nascer. Me fez, agora se vira, me aguente. Eu pensei assim, agora, o que eu falo para essa pessoa? Eu conto para ele a verdade? Eu vou falar agora, entenda, é uma certa ironia mesmo que eu vou te falar. Entenda bem, eu conto ou você conta para ele que você pode espernear, você pode ficar bravo, você pode chorar, você pode falar que você não pediu para nascer, mas eu vou dizer uma coisa, meu amigo, minha amiga, o dia que o papai e a mamãe partir, ninguém vai passar a mão na tua cabeça. Mas ainda que tenha alguém que te passe a mão na cabeça, ainda que tenha alguém que queira, não, tadinho, tadinha, vai chegar uma hora que a tua vida, as tuas escolhas, vai te levar você a ver que tudo que você desprezou era tudo que você precisava. Tudo que você desprezou, tudo que você jogou fora era o que você precisava. E agora você não tem mais. Quantas pessoas hoje arrependidas porque tratava o pai de maneira errada,
tratava a mãe de maneira errada, trataram a família de maneira errada. Não há tempo para voltar atrás, há tempo para tratar do que você vai fazer, mas o que passou, não há o que fazer. Pensando em todo esse, eu falei um aglomerado de coisas aqui para adentrar um assunto que tem mexido o meu coração por esses dias, e este mês todo nós vamos aprender sobre isso. Sabe o que aconteceu nos livros dos reis, dos livros das crônicas dos reis de Israel? Nós vamos encontrar a história de pessoas que tinham a oportunidade de andarem e fazerem o que é certo, fazerem o que é correto, andarem de acordo com a palavra, sendo direcionados e abençoados por Deus, tendo as portas do Senhor abertas em seu favor, os portões celestiais abertos para lhes abençoar. Porém, muitos não quiseram. Muitos reis desobedeceram a Deus. Davi era o exemplo principal. Mas hoje vamos falar de 2 Crônicas 34, versículo 1 e 2, a primeiro momento. E aí eu vou lhe explicar para você o porquê muitas pessoas estão hoje caindo, estão sendo levadas por essas coisas que o mundo tem proporcionado, porque elas não têm uma referência. E por não terem referência, elas pegam a primeira referência que aparece, sem pensar se aquela referência é boa ou má. Olha o que diz aqui, vamos entender melhor. Versículo 1. Tinha Josias 8 anos quando começou a reinar. Ele tinha 31 anos e reinou em Jerusalém. E fez o que era reto aos olhos do Senhor. E andou nos caminhos de Davi seu pai, sem se desviar deles, nem para a direita e nem para a esquerda. Como nosso tempo é curto, eu só vou contar para você, você pode pegar a sua Bíblia, porque a Bíblia diz no livro de Atos, que quando os bereanos ouviam a palavra de Deus, eles voltavam para casa, pegavam as escrituras e iam ver se aquilo era verdade. Você também pode fazer a mesma coisa. Eu estou pregando aqui, eu termino a mensagem aqui, você pode estudar a tua Bíblia e ver se é verdade. Se é isso mesmo que a Bíblia diz. Se você voltar no capítulo 33, você vai fazer uma leitura e vai conhecer o pai e também o vô de Josias. O rei Josias, com 8 anos de idade, bem criança, ele assume o reinado de uma sociedade, de um povo, de uma nação. E a Bíblia diz que anteriormente a ele, o rei de Israel era Amon, pai de Josias, e antes de Amon era Manassés. E esses dois reis foram muito maus. O reinado destes dois reis durou 57 anos. Aí eu pergunto para você, 57 anos, esses reis fizeram tudo que não prestava. Eles tornaram todo o povo idólatra. Posso te mostrar uma coisa que talvez você nem perceba isso. Mas a idolatria que foi implantada dentro de Israel pelo rei Josias e também pelo rei Manassés e pelo rei Amon, pai e avô de Josias, foi mais ou menos o que acontece hoje. Por exemplo, se você olhar para uma criança, para um jovem, e ele não tiver um celular, ele é depressivo, ele é triste da vida. Ah, porque todos os meus amigos têm ou não têm. Eu fiz até uma pesquisa lá na igreja, eu falei sobre isso domingo na igreja, e perguntei, irmãos, olha, conhecendo a sua família, conhecendo os seus filhos, conhecendo a estrutura da tua casa, se você for lá agora na empresa que fornece internet banda larga para você, e você cortar a internet, você tirar, você não mais, se você não mais pagar a internet, olha, eu não quero internet na minha casa. Você vai arrumar amigos para você conversar ou você vai arrumar inimigos que enquanto você não colocar a internet de volta, seu filho, sua filha não fala mais com você. Seu neto nem olha mais para você. Veja que seguimos padrões que hoje são existentes no mundo. Claro, a internet agora, ela simplifica, ajuda-nos em muitas coisas, mas acabamos à mercê dessa coisa que parece hoje não fazer falta para a gente. Estar em um local, eu vejo, por exemplo,
Eu lembro de um restaurante que um dia, isso já tem já alguns anos, cheguei num restaurante que tinha uma plaquinha assim, todo lugar que a pessoa sai, ela, ó, qual que é a senha do Wi-Fi? Aí tinha uma plaquinha escrita assim na plaquinha, nós não temos Wi-Fi, deixa o celular do lado e converse entre vocês. Eu falei, olha que boa essa plaquinha aqui, é isso aqui que tem que pôr dentro de casa também. Às vezes, dentro de uma mesma casa, tá o pai e a mãe de um lado, os filhos do outro, tá a criança pro outro, cada um com o celular na mão. E eles, às vezes, ainda conversam pelo WhatsApp, né? Tá um num quarto e outro no outro, conversando pelo WhatsApp. Já não tem mais convivência familiar, porque criou-se um padrão de vida diferente. Já não se assenta à mesa para almoçar, já não tem momento família mais. E isso está sendo arrancado dessa geração, sendo tirado desta geração. E o problema disso é o que fez Manassés e o amigo Amon. Eles tiraram a verdade, eles destruíram o templo. Já não se buscava a Deus, já não se orava mais, já não haviam sacerdotes mais. Durante 57 anos, eles não celebraram a Páscoa, não buscaram a Deus. Hoje a Páscoa para nós é a Santa Ceia. A pessoa já não está mais celebrando a Páscoa, já não está tomando a Santa Ceia. A pessoa se afastou, pastor, é a pandemia, mas a pandemia agora, né, vamos dizer assim, graças ao bom Deus, a pior parte já passou. Mas ainda a pessoa fica, sabe, relutante, seguindo os padrões do mundo. O Senhor disse, o mundo vai para um lado, nós vamos para o outro, nós vamos contramão ao mundo. Aí você vê, a pessoa tem tempo para tudo, menos para Deus. Ela não tem tempo para leitura, não tem tempo para oração, não tem tempo para ir para a igreja, não tem mais prazer em buscar a Deus. E o que Manassés e o que Amon fizeram foram instalar vários lugares de poste de ídolos. Eram totens enormes de ídolos, de imagens de escultura, onde as pessoas idolatravam aquelas imagens. Você sabe o que significa a palavra idolatria? Quando uma pessoa é idólatra, é uma pessoa que ela ama demasiadamente uma coisa, que idolatra, ídolo, né? Ai, o fulano é meu ídolo, ciclano é meu ídolo é Jesus, eu amo é Jesus Cristo. Ai, mas eu amo aquele fulano que canta aquela música, ai, igual, né, hoje em dia, por exemplo, o cantor gospel, né? Os cantores gospel agora querem ser melhor que Deus. Pastores querem serem mais amados do que Deus. A igreja que é mais conhecida, mais poderosa do que Deus. Misericórdia. Há muitos que estão criando os seus próprios ídolos e não percebem. A pessoa tornou-se uma idólatra, ela não idolatra mais uma imagem. Não, agora eu sou cristão, eu sei que não pode idolatrar a imagem, mas você idolatra teu celular, você idolatra um filho. Ai, tadinho, pastor, é meu filho, mas está no pecado, está errado, você não tem que aceitar que está errado. Ame o filho, lute pelo marido, lute pela esposa, mas não aceite o que está errado. O que está errado, está errado. Agora, olhando para toda essa perdição, que eu não tenho tempo de contar sobre eles, olhando na visão do que Josias tinha quando assumiu o reinado, a Bíblia diz que ele começou a reinar. E ele foi um bom rei, porque ele olhou para alguém como exemplo. Eu posso até dizer para você, exemplo é muito difícil encontrar nos dias de hoje. É difícil você encontrar uma pessoa que seja de oração, de combate mesmo, que levante de madrugada para orar, que tenha cuidado nas coisas que faz, nas coisas que falam, nas atitudes que ela tem perante as pessoas. Pastor, mas o que isso tem a ver? Vamos fazer o seguinte, deixa marcado aqui, vai em Hebreus comigo. Hebreus 12, versículo 1, diz assim: portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. O que isso quer dizer, amados? Qual que é a intenção
destes versículos para a gente? Nós andamos com Jesus? Você é crente? Independente qual denominação, qual igreja você vai. Você é cristão? Você é cristã? Porque só é chamado cristão aqueles que seguem os passos de Jesus. Aqueles que andam como Jesus andou. Que fazem coisas, atitudes como Jesus tomou. Pastor, aquela atitude que eu tive, Jesus não faria. Então você não foi cristão naquela atitude, naquela coisa que você fez. Aí você veja que está escrito aqui, ó, nós estamos rodeados de pessoas que estão olhando para nós como holofote. O que é o holofote? É uma luz que clareia ali, que ela está além das demais. Ela está clareando o seu brilho além das outras luzes que estão à sua volta. O que significa isso? O mundo, está todo mundo perdido, está todo mundo levado à besteira, à podridão deste mundo. Porém, os cristãos que deveriam estar andando em um caminho diferente do mundo, acabamos querendo copiar o mundo para dentro da igreja. Querendo colocar as coisas erradas, práticas erradas, para tentar melhorar o evangelho. O evangelho não tem que melhorar, o evangelho é isso aqui. Eu não preciso acrescentar nada na palavra de Deus para dizer que a palavra de Deus tem alguma valia. Eu não preciso melhorar nada, é só a palavra, é só o evangelho. A Bíblia diz que quando pregava o apóstolo Paulo à beira de um rio, uma mulher chamada Lídia abriu o coração, se converteu, se batizou e a casa dela foi uma igreja, a igreja que deu início à igreja de Filipos, onde nós falamos da igreja de Filipenses. Mas por que isso aconteceu? Porque ela ouviu a pregação do evangelho. Ela não foi num lugar, ela não viu na beira do rio umas luzinhas piscando, ela não foi no templo onde estava tudo pintado de preto. Não. E nem tinha não tinha nenhuma banda de louvor, não tinha lá não tinha instrumentos. Não tinha ninguém com a guitarra na mão, não tinha ninguém com uma bateria para tocar, não tinha ninguém para tocar um teclado, um violão, seja lá o que for um instrumento, não tinha ninguém. O Paulo estava parado na beira do rio, cantando, louvando a Deus ali, aí chegaram pessoas, ele começou a pregar. E o coração se abriu. O que abre o coração de uma pessoa é a pregação do evangelho. Deus faz que a pessoa entenda. E às vezes o que nós estamos vendo, transmitindo, é o contrário que a palavra diz. O cristão que deveria ser cristão, mostrando o exemplo, como deve se andar, como deve se viver, como deve se falar, como deve se postar, se portar, melhor dizendo, está sendo um mau exemplo. E este mau exemplo está fazendo com que essa geração, que a Bíblia fala aqui, portanto, nós também estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhos. Ou seja, todas as pessoas à minha volta querem realmente saber se eu sou cristão ou não, se eu sou de Deus ou não. Aí alguma atitude que você toma corrompe o coração de muitas pessoas, afasta as pessoas de Jesus. Porém, o que o Josias fez, olha o que o Josias fez, eu vou dar um exemplo do Novo e do Velho Testamento, para a gente conseguir compreender a revelação. Versículo 2, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que estava proposto suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Para quem que você tem que olhar? Ah, mas o pastor da igreja tal lá fez tal coisa. Não olha para ele, olha para Jesus. Ah, mas o ministro ali do louvor, ele fez tal coisa. Olha para Jesus. Ah, mas a irmã da igreja tal fez isso, ela mentiu. Não tem problema, olha para Jesus. Jesus mentiu para você? Tem pessoas que elas deixam de buscar a Deus por causa que alguém fez mal para ela. Alguém mentiu, alguém inventou ou deu mau exemplo para ela. Pergunto para você, qual o dia que Jesus virou as costas para você? Qual o dia que Jesus te tratou mal? Qual o dia que Jesus deixou você desprezado? Nunca! Mentira! Jesus nunca te deixou. Ele disse, enquanto vocês estiverem nesse mundo, ele disse assim, com essas palavras, eu nunca vos abandonarei, eu nunca vos deixarei só. Enquanto você estiver nessa existência, nesse plano físico de vida, ele disse, eu não vou te deixar. E quando esse plano físico, quando você partir dessa vida, o Senhor disse que você será levado para a glória à direita do Pai. As ovelhas vão estar à direita. Aqueles que se fingiram de crente vão ficar à esquerda. E existe uma conversão genuína.
Quando você reconhece as suas falhas e entende essa falha, não somente pelo fato de você reconhecer o erro, mas você começa a compreender também que você precisa se redimir. O Josias, ele não tinha exemplo dentro da casa dele. O pai não era flor que se cheire, o avô não era flor que se cheire. Mas ele tinha uma referência. Ele falou, puxa vida, Davi era um homem que tinha um coração segundo o coração de Deus. Esse homem serviu a Deus e no tempo dele o povo era feliz. Davi teve erros como qualquer ser humano tem, mas ele olhou para uma referência. Eu vou perguntar para você pai, para você mãe, vovó, tio, tia, você que tem, uma pessoa, talvez você não pense isso, mas tem pessoas que estão olhando para você. Está com os olhos fixos em você. E não é o diabo não, o diabo também quer. O diabo quer a tua alma. Mas tem pessoas que estão à sua volta olhando para você. Vendo como você fala, vendo como você age, vendo como você se porta diante de uma situação difícil. Ah, pastor, eu dentro da igreja, dentro de casa, eu sou uma pessoa. Mas no meu trabalho, pastor, não mexe comigo não, comigo é 880, comigo o negócio é assim, eu resolvo as coisas na briga, é no tapa, é no tiro, é na paulada, comigo é assim, não mexe comigo não que eu sou homem. Cuidado, porque há uma grande nuvem de testemunhas esperando você falhar para acusarem Jesus do teu erro. Pior é isso, né? As pessoas querem acusar Jesus, ficar contra o Evangelho por conta do erro que nós cometemos. Então, nós estamos rodeados de testemunhas que elas não querem ver o erro, mas sim veem, elas acabam se dispersando. Agora eu vou falar com pessoas, terminando essa mensagem. Você se escandalizou em algum momento? Alguém te escandalizou com alguma coisa que fizeram? Ou, por exemplo, o Josias, dentro da casa dele, nem a família dele, nem os pais dele eram um exemplo. Só que ele fez uma escolha. Sabe o que eu estou dizendo para você? Existem coisas na nossa vida que se você escolher viver o sofrimento, se você escolher viver o que está errado, se você escolhe fazer ou ficar naquele lugar, ai meu Deus, eu errei e agora? Amados, a Bíblia diz, confesse o seu pecado, deixe o seu pecado e produza frutos dignos de arrependimento. O Josias, ele levanta, ele começa a buscar a Deus e agora no versículo 3 de 2 Crônicas, ele faz uma coisa que me chama a atenção, porque à medida que você vai aprendendo, você pode me ouvir todo dia aqui pela TV. Todo dia você me escuta, no YouTube, Facebook, onde quer que seja, você acompanha a mensagem, mas quando é você que tem que fazer e colocar aquilo que aprendeu na prática, você não consegue. Só que olha o que acontece, há um período de crescimento, um período que você vai amadurecendo espiritualmente. Olha o que diz, porque no 8º ano do seu reinado, agora com 16 anos, sendo ainda moço, começou a buscar ao Deus de Davi, seu pai, e no 12º ano começou a purificar a Judá e a Jerusalém dos altos e dos bosques e das cidades, imagens de escultura e de fundição, e derrubaram perante ele os altares de Baalins, cortou as imagens do sol que estavam acima deles e os bosques e as imagens de escultura e de fundição que quebrou, e reduziu a pó e o aspergiu sobre as sepulturas dos que lhe tinham sacrificado, e os ossos dos sacerdotes queimou sobre os seus altares, e purificou a Judá e a Jerusalém. O mesmo fez nas cidades de Manassés, de Efraim, de Simeão e ainda de Naftali, em seus lugares assolados ao redor. E tendo derribado esses altares, destruído esse altar de idolatria, e os bosques e as imagens de escultura, até reduzi-los a pó, e tendo cortado todas essas imagens do sol em toda a terra de Israel, então voltou para Jerusalém. Veja que ele começa a reinar com 8 anos, mas ele não olha para as referências que ele tinha, ele olha para alguém que foi de Deus. Ô papai, mamãe, você sabe que a referência dos seus filhos, a primeira, melhor dizendo, é você. A primeira referência é você. A primeira referência em tudo. Pai trabalhador, esforçado, que incentiva o filho a trabalhar.
O filho um dia vai pensar, puxa vida, eu vou desanimar. Não, não vou desanimar. Não vou desanimar porque meu pai ele passou por dificuldades, minha mãe passou por dificuldades e não desanimou, não parou. Eu vou ser como meu pai, eu vou usar o exemplo deles, vou ser guerreiro, vou buscar diante de Deus. Qual exemplo você está dando? Qual exemplo? Brigando dentro de casa? Batendo no marido, batendo na esposa? Xingando Deus e o mundo? Xingando o vizinho? Querendo tacar pedra no outro? Querendo fazer maldade para os outros? Esse é o exemplo que você vai deixar. Filho meu, não leva desaforo para casa. Cuidado, viu? Esse coração duro, esse coração mau, se você não tomar cuidado, além de você não levar a tua alma mesmo para a salvação, porque a Bíblia fala, não adianta você pregar para os outros uma coisa e fazer outra. O apóstolo Tiago disse, o apóstolo Tiago falou com clareza essa palavra. Ele disse, não adianta você pregar o bem e fazer outra coisa. Você fala uma coisa tentando ganhar outras almas, mas a tua alma está perdida. E ele fala isso, não tenho tempo para abrir, está no livro de Tiago, mas isso me chama muita atenção. Ganhando o mundo todo e perdendo a si mesmo. Antes de ganhar teu filho, tua filha, antes de falar de Jesus para o marido, para a esposa, ganhe a si mesmo. Mude seu coração. Peça a Deus um coração novo. Arrependa-se desses caminhos maus. Porém, o nosso amigo Josias, o que ele fez? Qual foi o primeiro passo dele? Qual foi a intenção dele? Ele foi crescendo. Sabemos que as coisas não mudam do dia para a noite. Foi um passo de cada vez. Foi um passo de cada vez. De 8 anos até 16, são 8 anos. Foram 8 anos que ele decidiu buscar Deus. Ele firmou os passos com o Senhor. Talvez você está indo para uma igreja, mas não firmou, não batizou, não aceitou Jesus ainda, continua bebendo, continua fumando, continua traindo a esposa, continua traindo o marido, continua fazendo um monte de coisas de mau caráter. Olhando para a mulher dos outros, olhando para o marido dos outros, olhando para aquilo que não deve, desejando, invejando. E isso, você sabe que isso existe. Eu não estou aqui falando com pessoas que são 100% santas. Sabemos que vem tentações. Mateus 26 diz. Orai e vigiai e orai, porque senão a tentação vai te vencer. E assim nós temos visto, o pastor tem orado, tem vigiado, mas mesmo assim vem ataques. Imagine se você não orar e não vigiar. É o contrário, vigiar e orar. Primeiro você vigia, não faça tal coisa, que na tua oração você só vai apresentar teu coração a Deus. Ai Deus, eu fiz, eu caí. Não vigiou. Por isso a Bíblia fala, vigia, depois ore. Tenha cuidado com seus passos, porque seus passos, a sua vida, aquilo que as pessoas veem é mais importante até do que você orar. Veja que está em primeiro lugar vigiar, depois orar. Aí você veja que tudo isso aqui aconteceu porque um passo de cada vez, com 16 anos agora, buscando a Deus, ele vai aprendendo. Com 20 anos, Josias começa agora a cortar tudo que tem de pecado. Com 20 anos ele passa então em Israel, em Manassés, Efraim, Naftali, ele passa ali cortando, derrubando todos os altares. Sabe o que é altar? Sabe aquele lugar que a pessoa prepara todo bonito, cheio de pedras preciosas ali, né? Todo brilhante, coloca a imagem lá dentro e coloca a vela e acende. Era o que eles fizeram. Eles fizeram esses altares em vários locais de Israel para que ali eles viessem adorar as imagens de escultura. Não está na hora de você cortar isso da tua vida? Porque Deus não troca, não divide a glória dele com ninguém. A palavra dele diz, eu não divido, eu não troco, eu não empresto a minha glória para ninguém. Ah, mas foi foi a oração da minha santa que me livrou. Não foi Jesus Cristo. Tudo é o Senhor. Homem nenhum, autoridade nenhuma, por melhor que ela tenha sido em vida, ela pode se comparar à graça, à misericórdia que Deus tem por nós. Agora, Josias, então, ele destrói tudo que tem de errado. Sabe o que me faz entender? Talvez seja a hora de tirar o que tem errado dentro de nós. Toda idolatria que possa estar dentro de você. Pastor, olha, eu tenho idolatrado o dinheiro que eu tenho, a empresa que eu tenho. Você prefere correr atrás do dinheiro, mas você não busca mais a Deus. Pastor, em outro tempo eu pedi, Deus, me dá a minha empresa. Deus te deu uma empresa. E agora o que você está fazendo? Agora por causa da empresa você não tem tempo para Deus mais. Você está idolatrando aquele dinheiro, está idolatrando aquela empresa.
tem pessoas que idolatram os seus filhos, que idolatram as coisas que têm. E assim por afora vai. Quanta coisa está acontecendo por esses tempos. Quanta coisa ruim está acontecendo pelo simples fato de a pessoa ser um idólatra e não perceber, e dando mau testemunho para as próximas gerações. Eu termino essa mensagem, na verdade eu já deveria ter terminado ela, mas eu vou terminar agora, voltando um pouquinho aqui. Você está em Crônicas, volta por gentileza no livro de 1 Reis, no capítulo 2, por favor, primeiro livro de Reis, capítulo 2, vamos lá, eu quero falar sobre esse homem chamado Davi. Primeiro livro de Reis, capítulo 2, versículo 1, diz assim: E aproximando-se os dias da morte de Davi, e deu ele ordem a Salomão, seu filho, dizendo: Eu vou pelo caminho de toda a terra. Ou seja, todo mundo vai para o sepulcro, todo mundo vai morrer. Esforça-te, pois, se anime, seja esforçado e seja homem. Ele não falou somente no sentido, masculino e feminino, mas ele diz, olha, seja homem, honra o teu nome, honra a tua família, honra a Deus. E ele fala o porquê? E guarda a observância do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos, para guardares os seus estatutos e os seus mandamentos, os seus juízos, os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo que fizeres para onde quer que te voltares, para que o Senhor confirme a palavra que falou a mim, dizendo: se teus filhos guardarem o seu caminho, para andarem perante a minha face fielmente, com todo o seu coração e com toda a tua alma, nunca te faltará sucessor ao trono de Israel. Louvado seja Deus. O que ele termina dizendo aqui para o seu filho? O Davi está no leito de morte e ele fala: Senhor, eu vou apresentar para o meu filho tudo o que o Senhor disse. Ele pega na mão do filho: filho, vem aqui, seja homem, rapaz, honre ao Deus que nós servimos, honre a palavra de Deus, a lei de Moisés. Lembre-se que Deus, ele disse para mim que se você e seus filhos, os filhos dos seus filhos, andarem perante o caminho reto de Deus, nunca vai faltar alguém para assumir o trono. Sempre teremos alguém, uma geração que lembra do que o Pai fez, que lembra do que Deus é, do que o Senhor é em nossas vidas, porque tudo é dele. Você quer marcar a geração? Você quer ensinar seus filhos? Você quer aprender a viver prosperidade? Por que não? Então, ensine, viva uma palavra, não uma controvérsia. Faça como Davi fez. Ele falou: filho, seja homem. Josias escolheu ouvir o que Salomão não ouviu. Ele ouviu no começo, no fim se perdeu. Mas Josias entendeu: eu vou escutar as palavras de Davi. Aquele homem foi usado por Deus. Não sei. Talvez você aqui me ouvindo agora, até chateado fique. Eu creio que a mensagem é um tanto quanto dura. Mas estou aqui sendo usado por Deus para falar com você, para trazer para você a menção de que se você não fizer alguma coisa, de um outro lugar, de uma outra maneira, Deus vai alcançar a sua família. Mas não pense que você se livrará nos pecados que você tem andado. Saia disso. Busque a Jesus de todo o coração. Livro de Romanos 12, versículo 2. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Para que tem que se transformar? Por que tem que se renovar? Para saber qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Deus tem projetos bons para você. Deus tem projetos bons para sua casa. Mas você tem que também andar no caminho. Volte ao caminho. Volte à verdade. Vamos orar? Pegue seu copo com água e vamos clamar a Deus. Pai, muito obrigado por esta palavra. Que corações tenham se aberto nesta ministração. Senhor, nós sabemos que o Senhor move os céus em favor daqueles, ó Deus, que estão te buscando. E aqui estou mais uma vez, pedindo, meu Deus, alcança todas as vidas. Aqueles que viram coisas e escandalizaram, pessoas que escandalizaram outras pessoas, pessoas que se desviaram a um tipo de idolatria, seja ela qual for. Meu Deus, nós te pedimos, perdoa, meu Pai, estas pessoas, e aqueles que estão doentes, enfermos, acamados,
aqueles que estão, meu Deus, até mesmo posso dizer, endemoniados, pessoas que bebem dia e noite, usam drogas dia e noite, matam, roubam, pessoas que estão sendo usadas por Satanás. Pai, que este mal seja tirado agora, pois eu determino que todo mal, que toda obra do diabo, em nome de Jesus, seja desfeita, aniquilada, para nunca mais voltar. E eu lhe peço, Pai, unja essas águas, consagra estas águas que apresento a Ti, para que aqueles que destas águas beberem, que tomarem desta água, sejam curadas, livres de todo mal, libertas para a Tua glória, em nome de Jesus. Bebam comigo desta água. Glórias sejam dadas ao nosso Deus.